Olá, pessoal. Agora é 19 horas e 7 minutos do dia 16 de 4 de 2020. Meu nome é Luciano Ayan, pseudônimo para Carlos Augusto Afonso. E eu queria fazer um comentário aqui depois da demissão do Mandetta, que assim, já estava no momento mesmo de acontecer, porque, como eu falei aqui várias vezes, e inclusive clica aqui na descrição para ver o vídeo anterior, que eu vou colocar o link aqui que eu fiz, que não dá para ficar nesse joguinho o tempo todo, né? Ele sabe fazer isso, assim, não fazer porra nenhuma, né? E ficar enchendo o saco de quem tá fazendo, certo? Então agora não dá para ficar aceitando a conversa de que, eu sou uma vítima de um ministro que está conspirando contra mim. Não, meu amigo, se você não consegue, nem com esse novo ministro, que parece que, pelo que a gente viu aqui, participou até da campanha, então, meu amigo, sabe, existe um limite, né, para o qual, assim, as pessoas vão aguentar ser tratadas como débeis mentais, né, que é isso que o governo está fazendo, né. Mas, enfim, vou comentar uma mensagem aqui que o discurso do Bolsonaro que ele fez foi publicado aqui no Antagonista às 18 horas e 44. Então, a mensagem é a seguinte: quem vai convencer os governadores é o povo. Bom, o povo, como disse o Ernesto Laclau, no livro A Razão Populista, é o típico uso do significante vazio, né, por populistas. Pior ainda quando você tem esse populismo feito por seita, onde a pessoa não representa a maior parte da população, porque a maior parte da população ela está a favor do ministro Mandetta, que foi demitido. Então você não representa o povo e finge que representa o povo. Então esse é o truque, né? É o truque olavista, né? Então eles fazem o que quiser, a barbaridade que quiser, e falam, é o que o povo quis. Mentira, eles sabem que é mentira, né? Eles são cínicos, né? Eles mentem de uma maneira assim cínica, arrogante, porque eles sabem que, na verdade, a posição de seita é uma posição minoritária. É a menor parte da população que apoia essas baixarias aqui, esses jogos de obstrução, né? O vale tudo, principalmente numa situação de crise, né? Se fosse numa Segunda Guerra Mundial, a maior parte da população não ia ficar a favor de alguém que ia querer fazer o caos acontecer no próprio país, para deixar que o Hitler se desse bem, por exemplo. Não, isso seria coisa da menor parte da população. Da mesma maneira, o Bolsonaro, que está com esse papo aí de não sei o quê, e tem que saiam para as ruas, não sei o quê. Então tá bom, né? Então agora vamos ver como é que ele vai gerenciar a situação. Só que aí, quando ele transfere para o povo, ele está, de novo, né, se omitindo de ser responsável. Não é que o povo, né, que vai convencer os governadores. São suas ações. Cadê a sua medida provisória, presidente? Primeira coisa, vamos começar com a medida provisória. Tá. Então, você quer relaxamento do isolamento. É isso que você quer? Então, seja claro, né? Eu sei que você não pode ser claro por causa do jogo de ambiguidade, né? Esses truques de ser ambíguo. Só que agora vai ficar um pouco mais difícil. Então, tem que ser claro. Teria que ser claro, porque eu estou de novo dizendo que o Bolsonaro não vai querer fazer isso. Então, vamos ver então. O que é que você quer dizer em termos de relaxamento, de isolamento, e por que você então não coloca numa medida provisória e vai defender junto? Você e seu novo ministro vão lá defender. Meu argumento é esse. E com esta medida provisória, se vocês deixarem esta medida passar, nós não teremos um aumento significativo de mortes em comparação com a progressão que se viu em outros países. Ou vamos ter, então, um aumento 10% a mais do que seriam esses números previstos aqui? Tá bom. Então, nós nos comprometemos com isso e fazemos uma troca. Puxa, tá bom, a gente vai ter um risco maior de morrer, mas é para esse 10% a mais em comparação com o plano atual. Pronto. Não pode, né? Nós sabemos, porque não pode fazer, porque aí você vai ter que se comprometer, né? E você vem para o mundo dos mortais. Certo, Bolsonaro? O que mais que ele falou aqui, né? Então, ele falou assim, quem vai convencer os governadores é o povo. Está havendo manifestações por aí. Tá, manifestações minguadas, pequenas, ridículas, né? Como são manifestações de apoio a grupos sectários, né? São as menores manifestações que a gente viu no Brasil, se a gente observar, comparar com manifestações do impeachment, desde o começo do governo do Bolsonaro, tinha manifestações
pró-governo, manifestações de bajulação, só que o número vai sempre diminuindo. Desde o começo já foi pequeno, mas está cada vez menor, né? Porque cada vez mais você está juntando grupos antissociais, né? E sempre tem expurgos, saem alguns, né? E a gente está vendo que estão nessa espinha dorsal bolsolavista, estão perdendo quadros. Isso está sendo nítido, né? Então, que vai ter manifestação, sempre vai ter, né? Você tem manifestação de qualquer coisa. Né? Você tem manifestação de alt-right também. Manifestação nos Estados Unidos tem manifestação racista. Mas não é manifestação do povo, né? Assim como essas manifestações não são do povo, né? É manifestação chapa branca, né? Ele falou, no momento o clima é de pânico, então você vai diminuir o pânico. Perfeito, então faça aí o seu... Né? Cadê na MP? Na defesa da MP. Não, fica tranquilo, ó, nós vamos implementar uma MP, nós vamos diminuir o isolamento e vocês vão ver que não tem motivo para pânico. É sua ação, presidente, que tá faltando aí. E nós sabemos o porquê que você não pode fazer, né? Não pode ainda, né? Vamos ver como é que vai ser a tolerância, né? De alguns players aí, né? Diante de você, né? Aí, assim, com o tempo, o pessoal vai tomando consciência de que o problema está aí. Como outras doenças existem, e nós temos de enfrentá-lo. Tá, o que é com o tempo? Quanto tempo? Tá. Então é um problema que está aí como outras doenças. Então você está querendo tratar o Covid-19 como uma doença como as outras. Como quais doenças? Você quer tratar como a gripe? Então, você tá vendo? Está sendo ambíguo aqui, né? Como é que você quer tratar a doença aí, o Bolsonaro? Tá. Continua, né? Nós temos que enfrentá-lo. O que é enfrentar, então? Né? Enfrentar é sair na rua e quebrar regras de isolamento, né? Agir como se ele não acontecesse. O que é, então, enfrentar? Porque até agora você tem sido o mestre da covardia, né? Ó, essa linguagem é linguagem covarde, né? Linguagem ambígua. Né? Toda ambígua, né? Aí ele fala o seguinte, que o fim gradativo do isolamento social é o objetivo do novo ministro da Saúde. Bom, né? Isso aqui é uma afirmação que o antagonista fez em relação ao discurso do Bolsonaro, tá? Essa frase aqui, tá? Mas esse aqui agora é o Bolsonaro. A decisão desta forma de agir foi dos governadores e dos prefeitos. E qual é a sua decisão publicada, Bolsonaro? Qual é a sua decisão publicada em um plano antes dessa decisão dos governadores e dos prefeitos? Cadê? Este é o truque. Esta é a armação. Não ter apresentado um plano, né? Para deixar o jogo de ambiguidade. Não faz, e aí espera alguém fazer para encher o saco de quem está fazendo. Né? Então eles tomaram uma decisão. Sim, tomaram uma decisão. Por quê? Porque eles perceberam que um líder, né, é o único líder do mundo que deixou o país à deriva. Né? Aliás, é muito engraçado que esses baba-ovos aí do Bolsonaro dizem que não, mas como que você quer que um presidente faça um plano e aí ele vai se comprometer até com o número de mortes, diminuição do número de mortes, ele não pode garantir? Ah, é? De novo, foi por isso que eu recomendei que assistissem o filme Dunkirk, né? Porque quando teve a Operação Dínamo, em 1940, em que foram resgatar soldados na praia de Dunkerque, soldados que estavam na mão dos nazistas. E aí havia um plano. O plano era salvar 45 mil pessoas no começo. E depois esse plano foi atualizado, de acordo com as informações que tinham, assim, dá para salvar 120 mil. E salvaram o quê? 340 mil pessoas. Foi melhor até do que esperado. Onde que disse que não dá para fazer? Numa guerra, o risco de morte é muito maior. Onde é que vocês estão querendo dizer que não dá para fazer projeção num plano? É muita safadeza, gente. É muita picaretagem. Isso é muita falta de vergonha na cara. Vocês que ficam mentindo desse jeito para proteger a falta de plano de um presidente, vocês mentem sem, assim, mente que nem sente. Claro que você pode projetar. Claro que você pode projetar. A minha ação aqui está aqui, ó, essa aqui. Nós vamos afrouxar o isolamento desse jeito. E nós não teremos uma progressão significativa de mortes. Ou se tivermos, talvez 10% a mais ou 20% a mais. Isso é fazer um plano. E aí depois, se as coisas vão, os números são maiores de mortes do que os esperados, aí o presidente teria que voltar. Opa, nós vamos revisar o plano, eu peço desculpas. Tá vendo o que é? Líder é isso, ele assume responsabilidade, depois pede desculpa. Só que, de novo, continua a farsa, né? Já começou esse novo ministro, né, nessa nova gestão do novo ministro, nova fase, vamos dizer que vamos esperar amanhã, né? O plano dele. Vamos ver qual é o plano que ele vai publicar. E que o presidente esteja em linha com isso. E se não tiver, tem que ser botado na parede. Mas
Já nessa nova fase, o jogo de ambiguidade está seguindo, né, Bolsonaro? Né? Deixa eu ver. Mas agora, no Ministério da Saúde, esse é o nosso objetivo, né? O Brasil não tem como manter isso por muito tempo. Chegamos, ao meu entender, no limite. Bom, então nós esperamos, tá? Que isto aqui é o seguinte, tá? É o seu objetivo. Quando você quer concretizar o seu objetivo, Bolsonaro? Quantos meses você quer? Então já liberar o isolamento semana que vem? Então, fala, né? A gente tem que começar a cobrar. Para de jogo de ambiguidade. Pare de usar a mensagem contraditória. Tá, esse é o seu objetivo, então vai ter que definir. O Brasil não tem como manter isso por muito tempo. Tá, então você vai dizer o que você vai fazer. Né? E aí você vai publicar. Né? Veja, eu tô falando, você vai ser pressionado para fazer isso. Né? Então entrega. Não estou dizendo que você vá exatamente fazer, né? Isso tudo depende aí do nível de como as pessoas vão tolerar esses joguinhos aí ou não, né? Então tá bom. Então traduza o seu objetivo em metas. Data. Bota data. Cada coisa, ó. Eu quero dia tal, eu quero estar com relaxamento do isolamento tal. Se os governadores não fizerem, aí você publica o seu plano e fala assim, tá aqui, ó. Esse é meu plano e isso que os governadores fizeram. Mas cadê o plano? Né? Então chegamos, ao meu entender, no limite. Bom, se chegou no limite, então eu estou subentendendo que esse plano de relaxamento de isolamento tem que vir urgente, né? Então você vai ter que trabalhar de madrugada. Você e o novo ministro já fica madrugada aí atuando nesse plano para apresentar amanhã. Simples. Tá vendo? Então, quer dizer, não é o povo, é o senhor. O senhor presidente da República. Senhor presidente da República que está jogando com ambiguidade, com mensagens contraditórias, com esses truquezinhos aí, desde o começo da epidemia. E agora, sem o Mandetta lá, vai ficar mais difícil ficar jogando. Então tem que botar o dedo na cara. Cadê? Cadê a porra do plano? Cadê a porra do plano? Cadê a merda dessa MP? É assim que tem que começar a conversa. Se não tiver esse tipo de conversa, e qualquer contradição entre o que o presidente está dizendo e o ministro dele está falando, cara, dedo na cara. O que é? Quem é que a gente vai acreditar? No seu ministro ou em você? Você já trocou o ministro, porra! Então é assim que a gente tem que mudar a conversa. Se não for assim, né, o cirquinho vai continuando, né? E aí a gente vai pagar as consequências por isso, como nação, né? Valeu, gente. Obrigado. Um abraço.